Fala galera, bem-vindos ao canal MasterDev, canal de programação e tecnologia. Meu nome é Thiago e hoje vou dar sequência para vocês aqui sobre vídeos que falam sobre Spring Boot e JPA. Nesse vídeo precisamente vamos falar sobre os principais métodos para se trabalhar com CRUD, para criação de registros, atualização, exclusão e também recuperação de registros através de todas as sintaxes possíveis. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, assim eu posso trazer mais conteúdos aqui para vocês e ative o sininho para receber notificações, assim você não perde quando tem novos vídeos aqui no MasterDev. E bora pro vídeo! Em primeiro lugar, aqui falando sobre os métodos do CRUD, eu vou falar sobre o método save, então repository.save. Vocês podem ver que ele tem a assinatura save, que recebe o tipo, no caso desse exemplo aqui, tarefas, tá? Mas eu tenho outras assinaturas aqui. Eu tenho o save all e eu tenho o save in flush. Falando então um pouco sobre como funciona esse save. Ele vai receber um objeto, no caso do método save. Esse objeto pode ser um objeto novo ou pode ser um objeto já existente na base de dados. Então, o método save será responsável pela criação do novo registro ou então pela atualização de um registro existente. Para isso, é necessário que a entidade esteja devidamente mapeada, igual a gente viu no vídeo anterior. A diferença para esse save e save all é que nesse segundo método eu posso passar uma lista de objetos para serem inseridos ou atualizados no banco de dados. E esse terceiro método, o save in flush, para um registro apenas, eu posso dizer para o JPA que é para ele salvar o registro e imediatamente despachar essas alterações no banco de dados. No caso do método save, quando a atualização do registro, é importante destacar que o objeto a ser atualizado deve ser um objeto que foi previamente recuperado no banco de dados. Então, o objeto vai estar em memória. Esse objeto vai ter uma marcação do Entity Manager que ele foi recentemente recuperado no banco de dados. Então, quando for feita uma atualização nele, em seguida chamar o método save, o Entity Manager vai saber que tem que atualizar aquele objeto. Se não foi recuperado o objeto e simplesmente é mandado fazer um save, no caso fazendo um update, pode dar alguns problemas de detach exception. Se você fizer isso no seu projeto, você já deve ter visto em alguns outros exemplos, é por causa disso. O objeto não foi recuperado do banco, feita a alteração dele em memória, em seguida reenviado para o banco. Simplesmente foi criado um objeto, vindo ele de um endpoint, REST ou qualquer outro método, foi setado o ID e foi dito para o Entity Manager, manda atualizar esse objeto. O Entity Manager vai se perder e vai dar essa exception, no caso a detach exception. Seguindo aqui para o próximo método, a gente tem o repository.delete. Vocês podem ver que tem uma lista de métodos. O primeiro aqui é o delete, que recebe o objeto, no caso tarefa. Eu posso também ter o delete by ID, onde eu tenho um objeto no banco de dados com aquele ID e eu posso mandar excluir ele sem trazer esse objeto para a memória. Eu também tenho o delete all, que manda apagar todos os registros, e eu também tenho um método chamado delete all, onde eu posso passar uma lista de registros para serem excluídos. E aqui tem outros dois métodos, no caso o delete all in batch e o delete all in batch, passando uma lista de tarefas. No caso aqui, a gente vai falar num vídeo mais para frente como utilizar esses métodos. Outra opção de método aqui é o caso do repository count, onde eu posso fazer a contagem de registros que existem naquela tabela. E também tem o count com exemplo, em que eu posso passar um objeto com algumas variáveis setadas, onde eu posso fazer uma consulta básica de equivalência. Então, por exemplo, eu quero saber todo mundo que tenha 18 anos, eu quero fazer um count em cima dessa consulta. Então, esse método count by example, eu vou passar aqui um objeto com esses valores e o JPA vai fazer essa contagem desses registros baseado nesse objeto de exemplo. Então, nesse vídeo a gente já falou essa questão da criação de registro, atualização
exclusão, no caso do delete. Agora eu vou entrar um pouco nessa parte de recuperação de registros. Então o primeiro método que eu vou mostrar para vocês na questão de recuperação é o exists, onde eu posso verificar se determinado objeto existe no banco de dados. Para isso eu vou usar a seguinte assinatura: repository exists. Então eu posso passar um ID, eu posso perguntar para o banco de dados se aquele ID existe lá na base, ou então eu posso fazer igual ao count, eu posso passar um exemplo para ele e dizer se aquele objeto existe no banco de dados. Esse método retorna um boolean apenas dizendo se essa condição é verdadeira ou não. Agora, para fazer a questão de recuperação de registros específicos, eu tenho dois métodos. Eu vou mostrar aqui quais são eles. Para a recuperação de um registro onde eu não sei se esse registro existe, eu vou usar o find by ID. Esse método, como vocês podem ver aqui na assinatura, ele vai retornar um optional. Então assim, optional tarefa registro igual, vou passar aqui um valor. Então, se eu passar, por exemplo, repository.find by ID, passando o ID, o método vai me retornar um optional. O que é esse optional? Ele vai dizer, o optional é um tipo de objeto que encapsula um retorno que pode ser nulo. Então aqui eu posso depois fazer a seguinte verificação: if registro.isPresent, e aí fazer alguma coisa. Então, depois de recuperar esse optional, eu posso fazer a verificação de isPresent para saber se aquele objeto que encapsula um outro objeto, no caso tarefa, tem valor ou não. Então esse isPresent nada mais é por baixo do que um if diferente de nulo. E em seguida, se for condizente com true essa validação, eu posso fazer alguma coisa chamando o método get. Esse método get, no caso, vai retornar o objeto que eu estou aqui encapsulando como um tipo no label. Agora, se eu tenho certeza que aquele objeto existe no banco de dados, eu posso simplesmente chamar o get1. Então, tarefa igual. Então, por exemplo, aqui, esse cara aqui vai retornar o objeto prontamente. Porém, esse cara aqui pode dar uma exception caso esse registro não exista. Esse cara aqui é um modo safe de utilizar essa recuperação. Então, por exemplo, eu posso não ter esse registro no banco. Então, para não dar um null pointer exception ou alguma exception de SQL aqui na hora de recuperar o registro, é recomendado usar o find by ID quando não se tem certeza, e quando se tem certeza absoluta, pode-se assumir o risco de chamar o get1 para recuperar o registro. E por último aqui, a gente tem o find all, que pode retornar todos os registros daquela tabela. Eu tenho um find all com sort, que retorna todos os registros com uma regra de ordenação. Eu tenho o find all com paginação. Eu não vou falar nesse vídeo, mas no próximo eu vou falar sobre recuperações e consultas avançadas com paginação e tudo mais. Mas só para vocês verem que já existe essa sintaxe pronta aqui, restando apenas saber como utilizá-la. Eu também posso fazer o find all com exemplo e outras combinações como exemplo e ordenação, e também com exemplo e paginação. Outra coisa que eu posso utilizar é buscar todos os registros através de uma lista de IDs. Então, se eu tenho lá uma lista de 10 IDs, ao invés de fazer um for e cada método chamar o find by ID, eu posso simplesmente fazer aqui o find all by ID chamando essa assinatura aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um conteúdo interessante aqui sobre JPA com Spring Boot, precisamente nessa parte de métodos CRUD para trabalhar com essa questão de salvar registros, atualizações, exclusão e também a parte de recuperação de registros. Lógico que isso é uma parte bem básica do JPA. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês sobre como fazer pesquisas mais avançadas utilizando o JPQL, utilizando a assinatura de métodos, e também vou trazer essa parte de consultas paginadas. Obrigado pela audiência e um forte abraço a todos!